diferença de pecado e de iniquidade. Meu Deus! Quem pode ler o versículo 5? E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Meu Deus! Então ele manifestou-se para tirar os nossos. Não é que nós não temos pecado. Aí uma vez eu fui com o Cris comprar um carro, eu sentado com a Jorge, eu contei aqui. Eu sentado no verão, viu, Renato? Eu sentado comprando um carro, aí a mocinha olhando assim para mim e tal, eu olhando para ela. Eu disse, eu vou aproveitar para pregar o evangelho aqui dentro. Comecei a pregar, aí tem uma frase que eu disse assim, olha, eu sou falho, imperfeito, sei que sou pecador. Aí ela olhou para mim, aproveitou o engancho. Oxente, e o senhor vai para o céu assim? Olha, eu disse, como assim? O senhor acabou de falar que tem pecado. Eu disse, claro. Ela enche e vai para o céu. Eu falei, lógico que eu vou para o céu. Ele, qual é a diferença de mim para o senhor? Olha, ele disse, é porque eu não estou fazendo o que você faz. Foi não, cara, na crise. Ela olhou assim para mim, eu disse, você vive no pecado. Eu sou pecador, mas não vivo pecando. Quer ver uma coisa? Se minha esposa saísse, eu lhe paquerasse. Aí sim, eu estou na prática do pecado. Uma coisa é eu ser pecador, uma coisa é continuar na prática do pecado. Aí Deus não perdoa, não. Porque uma coisa, como diz a expressão, errar é humano, mas continuar é burrice. Deus perdoa, claro, a sua graça, o seu amor, a sua infinita bondade, a tua misericórdia. Só que tem um detalhe, uma coisa é praticando o pecado, e uma coisa é você fugindo do pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá. É por isso. Aí, Everton, teve uma vez aí que teve um escândalo? Claro! A miséria bonitinha, a quadradinha, e um obreiro fazia o nome e quando foi olhar, estava obreiro. Eita, estou ficando fraco. Claro! Moça bonitinha, né? Como a expressão, né? Corpo de violão, como diz aquela coisa, né? Aquela coisa toda. Aí, como é que você está? Eu estou bem, pastor. Eu estou bem. Quando pensa que não, a bomba. Por quê? Porque uma coisa é você ser pecador, mas uma coisa é você ficar na prática do pecado. Aleluia. E para entrar no céu, olha o que ele diz. Por isso, irmãos, olha o que o texto diz. Por isso, manifestou a presença, a glória de Cristo. Ele morreu por causa dos nossos pecados, Anderson. A gente tem que entender que o sofrimento foi tão grande para que nós não ficássemos na prática do pecado. Entende? Então a dor de Cristo é muito grande. Porque, irmãos, é bem verdade que a gente cai, a gente escorrega, é normal do ser humano. Mas continuar, Isaac, é que não pode. Há uma dor no coração de Cristo. Por quê? Porque a cruz do Calvário foi remissão dos nossos pecados, tirando o peso da consciência, o peso da lei, o peso do jugo de servidão, para que hoje nós continuássemos na prática do pecado. Não tem como. Aí tem igreja que está cheia de quê? Cheia de porcaria, cheia de coisa que não pode. É mulher com outro homem, é homem com outra mulher, é mulher com mulher, é homem com homem. Aí onde fica a palavra do Senhor? Aonde fica a cruz do Calvário? Aonde fica a dor de Jesus Cristo, que morreu para tirar o nosso pecado? Glória a Deus. Não tem como. Fazer que nem Eliseu Rodrigo, estou injuriado, estou. Porque não tem como, Isaac. Eles sabem a palavra, eles conhecem a palavra. Versículo 6, por favor. Versículo 6. Qualquer que permanece nele. Versículo 6. Qualquer que permanece nele e não peca, não o viu, nem o conheceu. Qualquer que permanece nele não vive. Não viu. Não vive. Apoia aqui minha tradução. Não vive. Quem tem essa tradução? Igual a minha. Não viu, nem o conhece.
A minha é diferente. O versículo 6. Olha, que permanece nele não peca. Ah, Porque então. que peca não viu e nem Não ouviu, viu, né? Ah, é. O meu está assim: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conhece. Não é isso? Então, a minha tradução está assim: qualquer que permanece nele não peca. Não é isso? Então, quem permanece com ele é uma coisa, nele é outra. Com ele é eu andar com. Pronto, você é José, estou andando com ele. Mas nele é outra. O que foi que Jesus disse lá em João? Se eu não me engano, é capítulo 14, ou é o capítulo 15, que diz: Jesus não tire da terra, mas que o Senhor proteja. Assim como o Senhor está em mim, eu estou neles, e eles estáis em mim. Porque está em mim é maior do que com. Porque com qualquer pessoa. Mas eu só estou nele. Ele está dentro de mim. Glória e eu Deus, estou nele. aleluia. Então quem está nele não vive pecando. Quem vive nele, não, e o texto vem dizendo, não vive pecando. Por que não vive? Porque de fato você pode pecar. Entende o texto? Você pode cair. Mas quem está nele não vive pecando. Não vive batendo na mulher. Não vive a mulher batendo no marido. Não vive homem com homem. Não vive. Quem está nele entende a palavra. Não, está tudo errado. O céu não entra pecado. O céu não entra, não entra. Quem está nele, que recebeu o Espírito de Deus, tem discernimento do que é e do que não é. Oh, glória! O verso, com licença, o verso que o senhor estava procurando, nesse de João 3:8 não, talvez aqui tem uma explicação, mas a que o senhor estava procurando. Mas vamos descer, tenha calma. Versículo 7. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Meu Deus. Preciso explicar mais alguma coisa? Isso que muitos passam estreito, porque renuncia a carne. Preciso explicar mais uma coisa? Passa por estreito. Meu Jesus. Renuncia a Jabá. E ele disse com carinho. João trata o pessoal com carinho. A gente que está pertinho dele. Então, se João está tratando alguém que é pertinho dele com esse carinho, ele vai tratar porque o pai só corrige o filho a quem ele ama. Então, essa mensagem não é dura. Essa mensagem é para os filhinhos amados. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele também é justo. Versículo 8, agora vem. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Meu Jesus. Glória. Não precisa me falar muita coisa. Quem pratica o pecado é filho do Diabo. meu Jesus. Porque ele vive na prática do pecado. Aí o texto diz: para isso o quê? Para isso manifestou, para desfazer as obras do diabo. Ou seja, ele morreu para desfazer tudo aquilo que o diabo tenta fazer em nossas vidas. Aí quando o diabo pensa que vai tirar sua vida, acabar com você, colocar os desejos, aí o Espírito de Deus, por intermédio do Deus vivo, incomoda, diz: não. Eu morri, eu ressuscitei por causa de você. Dê mais ênfase às coisas de Deus e deixa as práticas do diabo de lado. Oh, glória. Tá vendo? Não, é para você, é para mim. Diga cuidado, é para mim também. Porque quem pensa que aqui está em cima é santarrão, que anda pregando, cantando os grandes, está pensando que pastores aí, doutorado, formado, não é nada aqui. Eita, está filmando. Está filmando. Glória, hein? Pensa. Não, isso é para mim também. Porque a gente pensa que pecado é só quando a gente cai, né?
é nenhum ato de prostituição. Quem disse? Pecado é dançar glória aqui e botar funk em casa. Pecado é dar glória aqui e toque em casa. Pecado não é só quando você cai com alguém ou você se beija com alguém. Não. Porque nas igrejas o único pecado maior parece que é esse. Se uma jovem ou alguém está lá atrás, diz logo a primeira palavra. Já sei, caiu. Teve algo com alguém. Diz logo. Talvez a irmã não está bem e saiu, aconteceu alguma coisa. Porque pecado não é só aquilo que você cai com alguém. Não. Pecado é pecado, meu irmão. Se não estiver diante da palavra, é pecado. É por isso que eu disse a alguém, você me repetir: o que me leva para o céu é a palavra, e o que me leva para o inferno também é o que mostra na palavra. Glória! Quem pratica o pecado é filho do diabo. Porque o diabo, só que o texto está dizendo assim: quem pratica o pecado, ou seja, é quem está praticando, não é pecador. Há uma diferença antes. É quem está praticando, ou seja, quem pratica é quem está praticando o pecado. Esse sim se torna filho do diabo. Aí é por isso que manifesta a glória de Jesus Cristo na terra, para desfazer esse laço do diabo. Só que a minha pensamento é, filha José, como é que a gente percebe o texto? Em ver a cruz do Calvário, perceber que tudo isso foi para nos ajudar, e mesmo assim ainda continua na prática do pecado. O Espírito Santo, como o Senhor falou, não dá para entender. Por isso tem um texto que diz assim, não sei se é um texto, me desculpe, eu não gosto de falar aquilo que eu não sei de verdade, mas eu já vi alguém falar, eu acho que isso é bíblico, que dizer que é melhor você não conhecer a Deus do que você conhecer. Por isso, antes que é ruim. Aí, tem uma igreja aí que diz assim, já preguei sobre o sábado, é com você agora, é a sua consciência. Bota logo assim. Já preguei dizendo que é, agora você sabe o que é certo. Se você não guardar o sábado, é problema seu. Fizeram isso comigo. Para que eu ficasse com a minha consciência pesada. Porque é melhor você não saber do que você saber. Porque quando você vê essa palavra, é por isso que ninguém quer ler a palavra. Porque a palavra traz confronto. É a palavra que diz assim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz, siga-me. Mas não. Aí querem mudar até a Bíblia. Mudem. Mas a nossa vai permanecer viva. Glória. De pé. Quem quiser que muda agora, mulher pode. Não. Vou continuar com a minha dizendo: a Bíblia não pode. Aleluia. Homem, mulher anda com mulher. Mas na hora de casar, casa com mulher. É homem, come, casa com mulher. E acabou. Não tem outra palavra. Porque foi por causa da cruz do Calvário que ele desceu. Para glória. Para acabar com essa maldição maligna. Acabar com essa maldição do diabo. Por isso que ele foi manifesto a sua glória. Aleluia. Aí o versículo 9, ele fala do pecado, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Meu Jesus. Qualquer que é nascido de Deus vive na prática. Meu Jesus. É difícil entender isso, você quer dizer. Está tudo ao contrário. Porque qualquer que vive, olha o que ele diz, qualquer que é nascido, o que é nascido? É no ventre, é? Não. Talvez perguntaram na Bíblia. E para nascer de novo tem que tornar o ventre e sair? Não. É você se arrepender dos pecados, descer naquelas águas. Que você volta, você nasce de novo. O velho homem ficou, nova criatura você se torna. O primeiro passo é aceitar a Jesus Cristo, receber o Espírito Santo de Deus. Depois você desce nas águas para a redenção dos seus pecados. E nova criatura você se torna. Então quem é nascido de Deus nas águas não fica na prática do pecado. A não ser que queira, que goste. Mas é antibíblico e aí se torna filho do diabo. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A pergunta que passa a mensagem. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a
O que é interessante é que, vira e volta, Tiago toca nesse assunto de amar o próximo. Repare, João, vira e volta, João fala disso. Por quê? Porque a gente acha que só o pecado é como eu disse. Mas se você não ama seu irmão, você não é filho de Deus. Não é. Para mim não é. Biblicamente olhando, não é. Porque se eu não amo, então se eu não amo, eu tenho ódio do meu irmão, eu tenho raiva do meu irmão. E aí não é filho de Deus, porque nós somos falhos e perfeitos, mas não assim, Jesus nunca nos deixou de lado. Pelo contrário, mesmo falho e perfeito, mas Ele sempre teve o seu lado, te guardando, te protegendo, Aleluia. te livrando. Porque mesmo, eu creio, mesmo eu estando afastado, no ar da cocaína, mas sempre Jesus esteve ali, olhando, observando e vendo. Mas Ele sabia que um dia o negão verdadeiramente ia se arrepender, ia aceitar a Cristo, ia viver uma vida com Cristo, tentar fugir da aparência do mal, tentar resistir às coisas do diabo e viver uma vida eterna para aquele que vive e que reina para todos sempre. O cara ia falar alguma coisa? O que o senhor estava procurando, acho que é o 2, do 9 ao 11, que complementa isso que falou agora, do irmão. Do quê? O capítulo 2, versículo do 9 ao 11, que complementa isso do irmão agora. Ah, sim, entendeu? Então nisso manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí por que ele vai dizer isso, né? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Olha. Se não é de Deus, é de quem? Ele diz que a prática do amor envolve a sua salvação. Não é pelo amor que você vai ser salvo, mas a prática do amor envolve a sua salvação. Porque se eu não amo o irmão, eu não sou filho de... Se eu não sou filho de Deus, eu não sou herdeiro da sua promessa. Se eu não sou herdeiro da promessa, eu vou ir da casa que está preparada. Meu Jesus. Porque a maior promessa é essa: vim buscar a sua igreja para morar no céu. Não é promessa de um carrinho, não é promessa de ouro, de prata, não. A promessa é da gente morar naquele lugar que está preparado desde a fundação do século. Aleluia! Então, se eu não amo meu irmão, eu não sou filho. Cuidado, viu? Eu amo, mas eu não quero perto. Que estranho. Eu acho estranho, né? Eu amo, mas eu não quero perto. Eu amo, mas ele lá e eu cá. É muito estranho esse amor. Eu acho estranho, porque... Não é complicado. Fala disso aí. Eu não vou voltar porque a gente leu na terça passada. Por isso que eu não vou voltar. Então, não vem com esse negócio não. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu para amar é difícil. Para me perdoar dá trabalho. E agora? E agora? E agora? E viu, meu, o que você acha? Esse que está dizendo assim: eu não perdoo. E aí? Né? Não, e aí é uma diferença. Mas a senhora não odeia ele. Uma coisa é quando alguém não quer. Aí beleza, você não quer, então tá bom. Mas alguém, por exemplo, mesmo, minha mãe sofreu muito. Minha mãe sofreu, por isso que ela foi embora. Se você perguntar: pastor, você quer saudade do seu pai? Não quero. Mas minha mãe perdeu o contato do meu pai? Também não. Fala, oi, eu amo meu pai, vou lá, brigo, saio com ele. Mas meu pai, ele cara, minha mãe, casada lá, e ele também. Isso. Mas é como você tem autoridade. Ele lá e eu cá. E vira e volta pelos restos do passado. Mas é porque ele fez isso, aquilo, aí pronto, toca no assunto. Mas vamos lá. Irmão, isso aqui é bom a gente ter calminho, porque é bíblico. Para que a gente possa amar de verdade. Não é amar de hipocrisia, não. De falsidade, não. E outra, hoje nas igrejas, qualquer coisinha, estou com raiva, estou com ódio.
Tô com isso. Magoou. Qualquer coisinha. Besteira. Mas vamos para a briga. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Porque o quê? Amemos uns aos outros. Volta ao versículo 11. Eu olhei para o relógio e me passei. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. De que é a mensagem que ele está dizendo que ouviu e que viu? Jesus. Desde o princípio ele está dizendo, essa é a mensagem que a gente ouviu. Que amamos uns aos outros. Aí versículo 12. Agora o versículo 12 vai. Aí a gente finaliza agora. Versículo 12. Não como Caim. Quando ele está disso aqui, pastor, o negócio pegou de uma cola. É engolir seco, sem água, nem farinha seca lá. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por causa E por que causa ele matou? matou isso, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Está vendo? A explicação para o texto que perguntou assim: Caim tinha ciúme de Abel. Olha o texto lhe dizendo por que ele era. Porque ele matou. Está vendo? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tem vezes que esse canal dominical fica lá. Olha o que ele diz: porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Ele já tem um coração perverso. Sabe aquele coração do. Isso. Só que o texto diz assim, velho. Olha, a gente finaliza agora. Viu, Bruno? Não como Caim. Olha o texto como começa ainda. Não como Caim. Ele diz assim: não como o amor de Caim. Entre irmãos, um matando o outro. Meu Jesus. É para ser um amor verdadeiro e não um amor fingido. Era o que ele queria dizer. Não um amor falso, traíra, mas um amor singelo. Não um amor de capaz de matar alguém, como foi pregado aqui, o Eric dando estudo aqui dizendo. Porque até dentro da igreja acontece questão de matar uns aos outros. Não é só em casa, até aqui dentro. Aí Diácono Fernando conclui dizendo: quando alguém vai pregar, vixe, é ele. Ela que vai cantar, vixe. Se for misericórdia. E não vem. Quem disse que isso não malta alguém? Quem disse que isso não maltrata alguém? E muito, e como dói. Porque quando vem de longe, beleza. Mas quando vem de perto, aí o negócio é feio. Porque quando vem um visitante sair, aí não dá muita importância. Mas se o auxiliar José pregar, eu estou falando para pregar. E eu vi uns obreiros, uma senhora saindo, pode ter certeza. Ali acabou com o auxiliar José. Mesmo que ele diga de onde durão. A mensagem mesmo. Mas ele fica sentido. Aí vai dizer assim: não amor fingido, mas um amor que não seja igual de Caim. Porque o seu coração já era mau. E a do seu irmão era justo. Pastor, eu ainda tenho uma dúvida aqui no 10. De novo. Porque aqui diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Não é de Deus. Do Senhor diz o quê? Não é de Deus? Deixa eu claro. Não, do Senhor, a tradução. Ah, é essa mesmo. É É essa mesmo. Assim, eu entendi que a gente deixava de ser filho de Deus. Ah, não é de Deus. Por isso que Não deixa eu é. aqui. Não é de Deus. Não é de Deus. Deixar de ser de Deus é uma coisa. Não é de Deus. É uma coisa que eu estou perguntando a Deus hoje. Eu digo, "Oxi." Os senhores acham que nós podemos deixar de ser filho de Deus?
Deixar de ser. E aí, Deus? Pode. Deixar de ser. Outrora que o senhor é, deixa de ser. A coisa ficou calada agora. Não, mas como é um negócio aqui? Ei? É bem complicado aí, né? Deixar de ser O senhor deixou o texto bem claro. outrora que você é. Exatamente. Filho, deixar de ser. O filho pródigo deixou de ser filho. Não. E Para o agora? pai, não. Para o pai. A Bíblia vai dizer que é assim. Ainda que nós o negamos a ele, mas Ele ele nunca- permanece fiel. E ele nunca Nós negou. negamos Outra sempre por escolha, colocação aí. mas Deus nunca deixa de ser nosso Sabe a pai. parte de trás também? A parte de ninguém teve é ser filho de Deus. Como eu já vim dizendo aqui, porque o pastor dele já estava corrompido, né? Estava corrompido. Mas mesmo assim, ele é. E ele estava com o coração já transformado. E a sua descendência, irmãos, todo mundo já sabe. A sua descendência. Por isso que eu disse, eu ia trazer agora a questão do filho pródigo. O filho pródigo não deixou de ser. Ele procurou aquilo. Ele saiu da sua guarda do pai e foi. O pai deixou. Mas quando ele voltou, foi o que o pai fez. Então, há uma diferença de Deus deixar e nós deixar. Então, Deus não deixa. A maior prova está aqui. Eu não me afastei. Eu não deixei de ser meu pai. Agora sim, né? Para retornar para os braços dele, há uma consequência para se tornar filho de novo. Meu Jesus. E a consequência é áspera. Tem bolotas que você tem que comer. Tem que se ajoelhar debaixo dos pés. Tem que rasgar as vestes. Pedir perdão a Deus. Porque a própria Bíblia diz que quando você deixa seu pai, 7 vezes mais, as coisas malignas que está na Bíblia, ela acompanha aqueles que deixam seu pai. Por isso que o filho pródigo saiu. Ele largou tudo que tinha, esbagaçou com tudo. Curtiu. Voltou sem nada, quebrado o pó, o bagaço. Desculpa a expressão, fedendo. Mas o seu pai o guardou, o protegeu, o livrou quando ele retornou para os braços do pai. Por isso que eu digo, quem somos nós para ajudar quem está lá fora? Se o pai... Será que é possível, senhor José, o pai deixar minha marca e sair da sua presença? Meu Jesus, é muita pergunta boa, meu amigo. O senhor está se referindo a Deus? Sim, claro que O não. amor dele permanece eterno na vida do seu. Claro que não. Mas enfim, Deus abençoe a todos. Vou para casa porque eu estou muito melhor. Misericórdia. Não acredito.